Oi gente, meu nome é Alisson Lopes e esse é o The Nerd Box. Se você gosta de cultura e entretenimento, se inscreve no canal. Gente, lá em 2020 eu tinha feito um intercâmbio na cidade de Toronto, no Canadá. E assim que eu cheguei, eu vi uma cidade maravilhosa, com pessoas incríveis, estudantes internacionais, fazendo faculdade, pessoas muito inteligentes, muito cultas. Não que a cidade não tivesse problemas, ela tem problemas, assim como também tem no Brasil. Mas existem lugares maravilhosos para você passear, parques, coisas incríveis para você fazer, museus para você visitar, uma vida cultural muito próspera. E além de tudo isso, você consegue fazer tudo isso que eu falei com segurança, coisas que a gente não vê muito no Brasil. Então isso me atraiu logo de cara. Porém, o que eu não imaginava é que fazer uma faculdade no exterior envolvia questões como visto, passaporte, moradia, passagens aéreas, anualidades em dólares da faculdade. Então, é uma questão muito mais além do que querer fazer. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para falar para vocês os 5 erros que eu cometi quando eu decidi fazer uma faculdade no exterior. Primeiro erro: o sistema de vestibular canadense e americano é distinto do brasileiro. No sistema de vestibular brasileiro, você faz o Enem. E através do Enem, você aplica para o ProUni, para o SISU e para o financiamento estudantil. Porém, no sistema americano e canadense, é distinto. Você vai fazer uma prova chamada SAT. E no SAT vão ser testados o seu nível de inglês, tanto de interpretação, tanto como o seu conhecimento em vocabulário, e também vai ser testado o seu conhecimento em matemática. Nisso, se você quiser fazer alguma matéria a mais, como história, geografia, física, é a seu critério. E essa matéria a mais que você vai fazer vai ser um plus para o seu application. Nisso, a faculdade vai avaliar todo o seu application e a sua nota no SAT e eles vão dizer se você está apto ou não para entrar naquela faculdade. Se os seus valores, se o seu conhecimento vão agregar algo na faculdade deles, se o seu perfil se enquadra com o deles. Sim, você tem que ser aceito. Não é igual no Brasil, que você vai na faculdade, paga a mensalidade, se inscreve, faz a matrícula e no outro dia você já está cursando. Lá é diferente. Eles têm que avaliar se o seu perfil coincide com o perfil dos alunos da faculdade deles. Segundo erro, é importantíssimo que você avalie e pesquise a necessidade de obter um visto estudantil. Gente, isso não é brincadeira. Se você vai para os Estados Unidos, se você vai para o Canadá, você tem que ir com o visto certo. Isso é muito sério. O passaporte brasileiro te dá muitos privilégios de poder viajar como turista para vários países sem a necessidade de um visto. Isso inclui praticamente todos os países da Europa. Porém, quando o assunto é estudar, as coisas mudam. Você precisa de um visto de estudante. Não pode ir para lugar nenhum como estudante com um visto de turismo. Isso não pode. Há alguns anos atrás aconteceu um caso de um menino brasileiro que foi para a Califórnia como turista e tinham matriculado ele em uma escola pública para fazer ensino médio. Obviamente, ele foi barrado e foi levado preso nos Estados Unidos. Então, isso é muito sério. As pessoas às vezes não dão a devida atenção a isso. E não só na questão de vistos. Veja também se próximo da onde você quer estudar, do país, existe um consulado do Brasil, porque você vai necessitar de respaldo no tempo em que você for ficar morando no exterior. Gente, isso é muito sério. Consulado, embaixada, essas coisas são essenciais. O primeiro lugar que você deve ir quando tem algum problema é em um consulado e uma embaixada. É lá o lugar onde as pessoas vão poder te dar um respaldo, poder te ajudar. Então, não desvalorize isso quando você for fazer a sua escolha de país que você quer estudar, que você quer fazer a sua faculdade. Terceiro erro: você deve avaliar se aquele país ou a cidade que você escolheu, a cidade onde a sua faculdade está localizada, é um lugar receptivo a estrangeiros. Como assim? Gente, nós estamos em um mundo onde determinados conceitos antigos como
Preconceito, xenofobia, todas essas coisas elas estão voltando com muita força no mundo inteiro. Então, é essencial que você avalie se a cidade, se o país é receptivo com estrangeiros. Isso é muito sério. Nada pior do que você ser mal recebido, do que você ser destratado ou até muitas vezes linchado na rua por uma situação muito complicada com alguém que tem a mente fechada. Isso existe no mundo todo. Não é só no Canadá, não é só nos Estados Unidos, não é só na Argentina, é em todos os lugares. Sempre haverá pessoas com a mente fechada que não vão entender a importância de você ter uma comunidade de estudantes internacionais no seu país. Porque nós atraímos uma economia muito maior para o local, nós ajudamos financeiramente as pessoas pagando aluguel, pagamos impostos e várias outras coisas. Mas essas pessoas muitas vezes não entendem isso. Elas acham que a gente está no país delas, roubando oportunidades de cidadãos que são naturais daquele país e diversos outros fatores. São pessoas de mente fechada, são pessoas ignorantes. Mas é melhor avaliar isso tudo antes de você chegar no local e enfrentar situações constrangedoras e chatas e muito desconfortáveis. Então avalie com muito cuidado e com muito carinho se aquele país é aberto a estrangeiros, se as pessoas são simpáticas, se a maioria delas é aberta ao que vem de fora. Quarto erro, idioma. Gente, isso parece meio óbvio, mas às vezes as pessoas se esquecem disso. É essencial que você saiba falar o idioma do país onde você vai estudar. País de língua inglesa, saiba falar inglês. Se você vai para um país de língua espanhola, saiba falar o espanhol. E o mesmo acontece com o alemão, o francês ou qualquer outro idioma. Então, vá para esse país sabendo falar o idioma. Por questões óbvias, até porque você vai estudar neste idioma, e também porque você precisa se comunicar com a pessoa que você vai dividir o aluguel, com os seus colegas de turma. Você vai precisar ler naquele idioma, você vai precisar falar durante as aulas naquele idioma, então é essencial que você fale o idioma do país. Eu vou citar um exemplo agora, que é o meu exemplo, tá? Eu até fiz os vestibulares, passei em tudo, tanto no Canadá e nos Estados Unidos, mas no final eu acabei decidindo vir morar na Argentina para poder estudar medicina. Eu não iria conseguir estudar medicina se eu fosse para os Estados Unidos ou para o Canadá. As mensalidades eram caríssimas. Então, foi aí que eu decidi vir para a Argentina. Eu já tinha amigos aqui, então acabou que eu vim para cá. Porém, eu não falo espanhol bem até hoje. Eu tive que aprender na marra e eu ainda tô sofrendo muito com essa questão do espanhol. Então, se você quer vir para a Argentina ou para um país que fale espanhol, fale espanhol. Se você quer ir para os Estados Unidos, fale inglês. Não vá dependendo da sorte. Não faça como eu fiz, entendeu? Vão com a ciência de que você vai conseguir se virar falando o idioma local, falando bem a língua local. Não é só ir e pronto, não. Você tem que ter toda uma preparação. Acontece com qualquer pessoa e você tem que estar apto a enfrentar essa dificuldade na vida. O quinto erro, a questão econômica. Analise direitinho, minuciosamente, o valor da mensalidade, da anualidade, de tudo que a faculdade propõe. É essencial que você preste muita atenção. Eu vou até citar o meu exemplo. Eu estava tão empolgado com a questão de poder estudar nos Estados Unidos e no Canadá que eu não prestei muita atenção nisso, não dei a devida atenção. Gente, o curso de medicina nos Estados Unidos é caríssimo e eles não dão bolsa para estudantes internacionais. Eu até queria estudar biologia, neurologia, eu só estava prestando atenção no processo para estudar medicina lá. Até porque lá o processo deles é totalmente diferente. Eles são obrigados a estudar durante 4 anos um curso que envolve biologia, psicologia, e depois eles entram na faculdade de medicina, que é mais 4 anos, totalizando 8 anos. Então, eu estava tão focado em entender o processo que eu não me dei conta de que seria muito mais custoso para minha família pagar lá do que pagar aqui. Então, eu tive que desistir do processo, mesmo após tendo feito
todos os vestibulares, todas as provas para poder aprovar. Isso foi muito frustrante, mas eu preferi que acontecesse logo dessa maneira para eu poder entender que eu não estava dando devida atenção a isso, e do que chegar lá e ter que pagar uma fortuna depois. Então, preste muita atenção no seu processo, no curso que você quer, no lugar para onde você está indo. Até porque cada faculdade tem um preço diferente e tem requisitos diferentes. Então, analise bem a sua faculdade, as anualidades, as mensalidades, o que seja, e também, não menos importante, a sua despesa com alimentação, muitas vezes com aluguel, e as suas despesas pessoais, com cinema, com um pouco de diversão, porque ninguém vai ficar o dia inteiro preso dentro de casa estudando. Então é essencial que você pesquise todas essas coisas antes. A parte econômica é a mais importante de todas as que eu mencionei. Esse foi o maior erro de todos os que eu cometi durante o meu processo. Então, preste muita atenção. E estes foram 5 erros que eu cometi durante o processo de application para as faculdades nos Estados Unidos e no Canadá. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos falando sobre isso. Eu posso falar um pouco mais das provas, das minhas experiências e também falar da minha atual situação estudando medicina na Argentina. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!